Que bom estar com vocês, me deleitando nesse espírito de júbilo, de alegria, de graça do Senhor, por tantos milagres, por tanta bondade e fidelidade, da misericórdia do Senhor. Eu creio que alguns anos atrás, um amado irmão chamado Carlos Sá, lá de Salvador, ligado com Jamé, ele repartindo entre nós nessa comunhão de ministérios translocais, ele falou: tu sabia que tem duas sombras continuamente te seguindo? E eu fiquei assim meio assim, o que ele está querendo dizer com isso, né? E fiquei tentando discernir, mas é obviamente que, como um homem de Deus, ele trouxe diretamente para a palavra, e ele diz, desse mesmo texto que o Telmo nos lembrou, com base no cântico, de que certamente, todos os dias, essas duas sombras que são projetadas sobre nossa vida, tanto da bondade como da misericórdia do Senhor, nos seguem todos os dias, até que possamos estar na casa eterna com Deus Pai. Deus tinha colocado uma palavra no meu coração, mas discernindo aqui, compartilhando com os companheiros, creio que queremos dar toda a ênfase para a mesa do Senhor, para a ceia, e deixamos para domingo que vem essa palavra que o Senhor colocou no meu espírito, de repartir como uma palavra profética para nós como congregação, nesse ano de 2023, sobre reinar em vida, mas para não, de alguma maneira, distrair daquilo que o Senhor está nos trazendo com tanta graça nessa manhã. É uma manhã de júbilo, uma manhã de renovo, de esperança. É uma manhã onde o Senhor traz essa superabundante graça, trazendo para nossas vidas. E quero somente de novo lembrar e até fazer uma certa catequese com a igreja sobre essas 4 dimensões da ceia. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto base para sempre, ao repartirmos a ceia do Senhor, muitas e muitas vezes voltamos para esse texto de 1 Coríntios 11. E há muitos anos atrás, ao ser abençoado de um irmão da Inglaterra chamado Colin Dye, que creio que foi um dos primeiros que me abriu os olhos para essas 4 dimensões. E dificilmente hoje consigo tomar a ceia do Senhor sem visualizar no meu espírito, sem discernir no meu espírito de novo essa riqueza dessas 4 dimensões. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui já aparece essa primeira dimensão da ceia do Senhor, olhando para o passado, olhando para aquilo que o Senhor já tinha feito pela obra dele na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, e depois sabemos da sua ascensão, da sua exaltação, e o governo e o senhorio dele sobre todos e sobre nós. Mas o Senhor diz então, ao tomarmos a ceia, fazermos isso com espírito de gratidão, um espírito de alegria, de reconhecimento de quanta misericórdia e bondade de Deus, assim como nós vimos aqui pelo testemunho da Karen,
A misericórdia do Senhor, a bondade dEle, que nos conduz ao arrependimento. E aqui é a primeira menção: fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele continua, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, e de novo, em memória de mim. Eu creio que foi um querido irmão chamado Ayrton, que já está na glória, há muitos anos atrás, lá nas épocas da Marilã, ele numa das ceias ministrou que fazemos isso em memória. Mas não é, como às vezes acontece nos velórios, na memória de um ausente ou na memória de alguém que já partiu. A nossa celebração da ceia é em memória de alguém presente. Cristo vivo e ressuscitado entre nós. E aquilo lá também marcou meu espírito, marcou meu coração, que fazemos isso em memória. Mas não é uma missa de sétimo dia, não é um culto em memória de alguém que já morreu e partiu. É uma celebração onde aquele Cristo Jesus que já morreu, ele ressuscitou e ele está presente pelo seu Espírito Santo na vida de cada um de nós. E ao estarmos juntos, congregando, fazemos isso em memória de alguém vivo, ressuscitado, presente e poderoso nas nossas vidas. Você diz amém? Aleluia, Senhor. Todas as vezes que comermos esse pão, todas as vezes que bebermos do cálice do Senhor, anunciamos a morte do Senhor. Então, 3 vezes. Nesse curto texto, ele vai trazendo essa primeira dimensão, que jamais podemos nos esquecer ao celebrarmos a ceia do Senhor, que fazemos isto em memória, aleluia, da morte, da ressurreição, do Cordeiro Santo de Deus. Olhamos para o passado, ao mesmo tempo que anunciamos a obra do Senhor Jesus. A bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor, através da obra preciosa de redenção, da vida do Senhor Jesus, sobre cada um de nós. É algo imensurável. É algo do qual jamais podemos ficar técnicos, frios, de alguma maneira apenas ritualista, mas tem que ser algo que continuamente toma completamente ao nosso coração. Me veio um cântico lá de Apocalipse: Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado, morto pelas nossas transgressões, por toda a eternidade. Ao contemplarmos o Cordeiro Santo de Deus, que é o leão da tribo de Judá, que está sentado no mais sublime e alto trono do universo, os nossos olhos chorando, eu tenho certeza, derramados diante do Senhor, nós vamos lembrar que pela obra da cruz, o sacrifício de Cristo Jesus, ali nós vamos ter um flash maior, no começo da eternidade, do que o Senhor nos libertou, do que o Senhor nos livrou, do que o Senhor nos perdoou, daquilo que o Senhor nos resgatou, para que por toda a eternidade, estarmos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Um espírito de gratidão sempre precisa permear o nosso coração ao olharmos para o passado, nessa dimensão da cruz, da morte, do Cordeiro Santo, que tomou o nosso lugar, assumiu os meus pecados, a minha rebeldia, a minha independência, a minha rebelião,
a minha incredulidade, meus pecados foram colocados inteiramente sobre a pessoa do Filho de Deus. E 1 João 2 diz que Ele não é propiciação só dos meus pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Eu já não suporto os meus, não suporto os meus próprios pecados e transgressões, quanto mais os pecados do mundo inteiro que foram colocados, depositados sobre o Filho de Deus. E me lembrando aqui agora de 2 Coríntios 5, vai dizer 21, que aquele que não tinha pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como um exercício espiritual, eu te convido a levantar tuas mãos e abrir a tua boca e dizer: Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, tu morreste em meu lugar, tomaste os meus pecados, foste feito pecado em meu lugar, para que sobre mim viesse a justiça de Deus. Se tu consegues, levanta bem tuas mãos e diga para o Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que maravilha é a tua glória, Senhor. O teu perdão, a minha redenção, a minha salvação, essa tão grande salvação. Eu quero transbordar de quebrantamento, gratidão, reconhecimento da obra tua, Cristo na cruz. E ao ser parte do pão e do vinho, do sangue e do corpo, nessa manhã, eu quero fazer isso com gratidão. Com alegria, com gratidão. Tem um termo que às vezes quem vem de um contexto católico sabe que esse momento, Eucaristia, mas na verdade significa apenas tendo dado graças. Quando Jesus instituiu a ceia com os discípulos, na Páscoa também era comum, era praxe, cantar e ler o Salmo 115 até Salmo 118, celebrando ao Senhor, sentado mesmo. Mesmo sentados. Se tu quiser de novo, quem pode levantar as mãos, levantar o coração. Aleluia. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador, porque sendo forte de dizer, eu sorri ao crer no Senhor, por tudo que Ele fez a cruz por mim. Oh, graça. Eu creio que o ensaio foi bom. Quem se lembra da letra, ajuda aqui o Lucas, me ajude aqui. Mas mais uma vez, deixa transbordar o coração diante do Senhor. Conhecendo a letra, conhecendo a melodia ou não, não importa. O que eu quero te encorajar é que você pode derramar teu coração em profundo quebrantamento, coração agradecido, vendo pela fé nos teus olhos interiores a obra bendita de Cristo naquela cruz. Ele se tornou maldito para que nós fôssemos incluídos na bênção do Senhor. Mais uma vez. Aleluia. dou graças de coração, prostrado em adoração.
por Jesus, meu Salvador. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Porque, sendo fraco, hei de dizer: eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque, sendo pobre, de dizer: eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças. Obrigado, Senhor Jesus. Nos falta palavras de como expressar a gratidão, Senhor. O reconhecimento, o júbilo, a alegria, a festa na Tua presença. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. A segunda dimensão é uma situação mais introspectiva. A palavra nos dá uma base de que, na verdade, a ceia devia ser tomada todos os dias. E ao pensar no contexto desse novo ano, mais uma vez, eu creio que a prática deveria ser muito mais frequente e muito mais caseira. Nas juntas e ligamentos, como o Carlos nos lembrou aqui, na igreja, na casa, nos discípulos, mas também nas nossas casas e famílias. E eu mesmo me exortando a mim próprio, no contexto com a minha esposa, você com teu marido, com teus filhos. Versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre nós fracos, doentes e não poucos que dormem. E aqui fala não só de um dormir, obviamente físico, mas é um dormir espiritual, uma apatia, uma passividade espiritual. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para nós não sermos mais condenados. A ceia é impressionante, há um direcionamento apostólico, para que nós possamos nos examinar diante do Senhor. Não é examinar o próximo, não é examinar ou julgar o pecado do meu irmão, mas é examinarmos na luz do Senhor, aquele que é justo e reto, daquele que não tem culpa, não tem condenação, daquele que não nos acusa, mas nos quer libertar do pecado. Me lembro de alguns salmos, só vou citá-los rapidamente aqui. Creio que é o Salmo 26, que vai dizer: sonda, meu Deus, prova-me, vê se há em mim. Depois continua no Salmo 139, dizendo algum caminho mau. Mas o Salmo 26, versículo 2 vai dizer: examina-me, o Senhor, prova-me, coloca-me na tua luz, no teu prisma, sonda meu coração e os meus pensamentos. E o Salmo tão conhecido, o Salmo 139, vai fazer esse acréscimo, que não é um sondar introspectivo de nós mesmos, mas é um sondar de Deus em nós. Salmo 139, versículo 23 e 24 vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno, Senhor. Como nós já citamos hoje aqui, com a bondade e a misericórdia do Senhor se projetando sobre nós, até que
habitemos na casa dele por toda a eternidade. Mas hoje é dia de ceia, hoje é dia de quebrantamento, em gratidão pela obra que o Senhor fez por nós, mas também ao nos expor ao Senhor, na luz da palavra dele, do seu Espírito. Livra-me, Senhor, de qualquer coisa que venha contrário ao teu Espírito de santidade. Qualquer palavra áspera, qualquer julgamento incorreto, qualquer falta de perdão, ou amargura, ou ressentimento no meu coração, orgulho, soberba. Senhor, eu quero ser livre da tua presença ao tomar do pão, ao beber do cálice. Eu não posso fazer isso indignamente, não discernindo que eu sou parte do corpo, e eu como parte do corpo de Cristo, e Cristo é santo, o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu fui enxertado pelo batismo na sua vida, na sua realidade espiritual como corpo de Deus. Agora eu preciso viver em santidade. Senhor, afasta de mim pecado de transgressão, pecado de motivação, pecado de pensamento, pecado de omissão para contigo, para com os meus irmãos. Senhor, eu sou parte desse corpo, é santo. Eu não quero estar em fraqueza, eu não quero estar em doença, eu quero ser disciplinado por ti, em nome do Senhor, para ser participante da tua santidade. Eu não sei se o Lucas vai se lembrar de cabeça aqui pelo Espírito, mas sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, examina-me, Senhor. Senhor, sonda-nos, Senhor. Vai orando diante do Senhor. Se tu tiveste alguma palavra amarga, dura, forte com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, começa a pedir perdão. Se ainda há alguma barreira no teu coração, de amargura, de ódio, de vingança, de autojustiça, começa a derramar isso diante do Senhor. Estamos em terreno santo, precisamos tirar a sandália de nossos pés, precisamos reconhecer que precisamos ser parte da santidade do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Se precisarmos, podemos receber a ajuda dos universitários aqui. Vai orando diante do Senhor, vai pedindo perdão, toda dureza, todo endurecimento, pelo acúmulo de pecado, amargura. Por favor, Senhor, nos liberta de nós mesmos, da nossa própria carnalidade. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Não precisa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor. E guia-me, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Só tu podes fazer. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos.
se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, e guia-me, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Eu sinto o impulso do Espírito de, não só aqui, mas ao longo do dia, tu continuar debaixo dessa ação do Espírito e da palavra de Deus. Nós não podemos negociar com a palavra, nem driblar ela pela nossa desobediência à carnalidade. A palavra é fiel, ela é verdadeira, e nós precisamos nos sujeitar e nos arrepender. Que haja em nós um afastamento de qualquer tipo de pecado, de hábito, e que nós tenhamos a sensibilidade de Deus, de resolvermos e fecharmos essas coisas diante do Senhor e com o nosso próximo. Seja nosso próximo mais próximo, nossa casa, família, esposa, filhos, marido, sogra, genros, noras, discípulos. O Senhor quer começar esse ano de 2023 numa limpeza, numa purificação, numa confissão, num arrependimento, num pedir perdão e perdoar, e numa restituição da parte do Senhor. A quarta dimensão, para não bagunçar, é a volta do Senhor. É olhando para o futuro. É interessante que não só o passado, não só para dentro, mas 1 Coríntios 11 vai dizer que devemos fazer isso até que Ele volta. Ou seja, mesmo na ceia, é um anúncio da volta do Senhor. Lembrando do meu querido e nosso querido Neucinho, que a cada pôr do sol, ele profetizava a volta do Senhor e continua fazendo. Nesse novo ano de 2023, cada dia nós estamos mais próximos da volta do Senhor. Versículo 23, versículo 25 e 26 vai dizer: anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tu pode dizer comigo: Maranata, Senhor? Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E pelo Espírito Santo, me lembrei dos últimos versículos de Apocalipse, diante da volta do Senhor, e o Espírito e a noiva dizem: vem. E nos versículos do último capítulo, capítulo 22, vai dizer que eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, versículo 12, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. E de novo, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista direito a árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas. Nós precisamos lembrar que é através das vestes de justiça que Ele nos constituiu, através da sua morte na cruz, é que me dá acesso à cidade celestial. Mais uma vez você diz: Maranata. O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem, Senhor Jesus. E nós vamos ver o contraste cada vez maior nesse ano de 2023. O injusto fazendo injustiça. O imundo continuando na prática da sua imundície. Mas você e eu, e todos aqueles que o Senhor resgatar, o justo vai praticar na sua prática de justiça dada pelo Senhor, e o santo vai continuar a santificar-se. Esse tu conhece agora. Vamos lá, Lucas, por favor, senão eu vou chamar o Telmo. Tá? O Telmo sabe. Não, o Davi sabe, né? Aleluia. Não tem
confiante espero. Peraí. Deixa eu pegar o tom. Espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Desembucha. Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Queria chamar Ismael e os obreiros para nós distribuirmos a ceia. Mas a quarta dimensão, porque eu sei que depois, ao comermos do pão e bebermos do vinho, nós vamos liberar, é a dimensão ao teu derredor. É o abraço, é o beijo, é o pertencimento, como a nossa querida que foi recém-batizada aqui. Nós somos família de Deus, somos irmãos, pertencemos uns aos outros. A ceia é uma das poucas coisas que você não pode fazer sozinho, isolado. Você pode orar, você pode jejuar, você pode adorar, você pode ler a palavra sozinho, mas você não pode tomar a ceia sozinho. Você precisa ser 2 ou 3. Olha para a pessoa que está no teu lado e agradece ao Senhor pela família de Deus. Temos recebido do Pai um novo coração, e Ele tem nos enxertado na sua família, e nós somos participantes dessa família. Precisamos discernir o corpo de Cristo, aleluia, precisamos congregar, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém. Amém. Jesus é